Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Mastocast. Eu sou a doutora Brenda, médica mastologista. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje para falar sobre um tema que gera muitas dúvidas, mas que é fundamental para o sucesso de qualquer tratamento e na jornada do paciente fora do centro cirúrgico. Hoje eu estou com Dayana Góes, ela é enfermeira especialista em enfermagem dermatológica e ela atua aqui em São Paulo de forma presencial e online para quem precisar. Daí, por favor, gostaria que você se apresentasse. Muito obrigada por você estar aqui hoje. Brenda, para mim é um prazer, eu que tenho que agradecer. Obrigado pela, oportunidade de estar aqui falando uma coisa que é minha paixão, que é cuidar de pele, principalmente pacientes, pré e pós-operatório. Então, para quem me conhece, meu nome é Dayana Góes, eu sou enfermeira dermatológica, atuo, atualmente em um ambulatório de curativos dentro de um hospital privado, e faço o que eu amo, que é cuidar de pele. Então, vamos começar pelo começo. Muitas vezes o paciente fica tão preocupado no pós-cirúrgico e no momento da cirurgia que ele esquece do cuidado pré-operatório. Mas a gente sabe que precisamos de alguns cuidados antes da cirurgia com a pele. Então, o que você sugere, o que você orienta para os pacientes antes da cirurgia? É isso mesmo, Brenda. O que acontece muitas vezes é isso. Normalmente o paciente já está com tanta informação, na mente ali, com questão emocional, questão estética, que muitas vezes ele está pensando só ali, como que eu vou cuidar dessa ferida depois que eu fizer a cirurgia? Quem vai me ajudar? O que eu posso fazer? E eu acho que é importante a gente frisar a questão desse preparo, da pele, principalmente falando da incisão, para que a gente consiga evitar algumas complicações. Então, o que eu posso, orientar as pessoas que vão fazer uma cirurgia? Primeira coisa, que eu acho que a gente fala, mas muitas vezes a pessoa não dá tanta importância, que é a hidratação hídrica, Beber líquidos, água, suco, evitar coisas tipo refrigerante, que tem muito açúcar, que isso a gente sabe também que vai prejudicar na cicatrização. E hidratação tópica mesmo, como normalmente o que eu sempre falo, mas qualquer hidratante, a gente precisa saber, o tipo de pele para poder ter essa melhor escolha do hidratante. Hoje, o que eu falo? Que seria a melhor opção para hidratar. São os hidratantes emolientes. Então, mas o que são hidratantes emolientes? Como que eu sei isso? São hidratantes que ele tem composição, a maior composição dele é água. Tá? Porque o nosso organismo, as nossas células, elas absorvem a água para conseguir hidratar. E nada de... As pessoas, eu vou passar óleo porque está hidratando. Não, o óleo ele age como um oclusor. Você pode associar os dois. Então, você usa o hidratante emoliente. Mas como que eu sei que é emoliente? A gente olha lá na composição do produto. O primeiro ingrediente que aparecer vai ser o que ele tem maior composição. Então, o que tem que estar lá em primeiro? Água. Então, esse é o hidratante bom. Não precisa ser, hidratantes caros são os melhores. Às vezes a gente tem hidratantes baratos e que são bons para hidratação. Posso usar esse hidratante emoliente por cima, depois de uns 15 minutos, passar um óleo, porque ele age como um oclusor, então ele vai segurar por mais tempo a água lá dentro da célula, garantindo uma hidratação eficaz. Corpo todo e principalmente naquela região onde você vai fazer a cirurgia, tá? E investir também na alimentação, evitar doce, evitar refrigerante, bebida alcoólica, cigarro, que é um grande vilão aí para a cicatrização. Sim. Então, se a gente puder fazer uma higiene do cigarro, eu digo, antes da cirurgia, seria o melhor, assim, os melhores do mundo, assim. Sim. Então, existe um preparo, da pele, como você bem falou, nutrição, alimentação, altos nutrientes e hidratação é essencial. Do ponto de vista do cirurgião, o preparo ele é todo um checklist também, além dos cuidados da pele, a gente pede os exames pré-operatórios, avaliação pré-anestésica, avaliação cardiológica, que, claro, todos eles vão influenciar também no pós-operatório. Daí, o que a gente deveria evitar antes da cirurgia? Microtraumas, por exemplo, que produtos evitar usar na área, na região que a gente vai operar. Isso, uma questão bem importante, que outra coisa que às vezes a gente não dá tanta atenção, o que a gente quer fazer? Vou preparar para a cirurgia, então eu vou fazer depilação, eu vou colocar um ácido aqui para eu ficar legal, para eu ficar minha pele boa. E assim, a gente deve evitar depilação, qualquer coisa que dê micro lesões na pele, Gilete, depilação, produtos com tipos de ácidos, Então, tudo isso são produtos que podem irritar a pele e, com isso, prejudicar uma recuperação saudável, no pós-operatório.
Perfeito, Dai. E é exatamente isso, né? A gente tem que evitar microtraumas da pele. Esfoliação, ácidos, porque eles são uma porta de entrada para as bactérias. Então, isso pode fazer com que a gente tenha algumas complicações no futuro, né? Depois da cirurgia. E agora entrando mais para a fase do momento da cirurgia. Brenda, é muito importante, né? Eu tenho que deixar como um recado, né? O cirurgião, o médico do paciente, eu acho que é bem relevante avaliar caso a caso, lógico, mas às vezes se ele acha que ele vê que um paciente já tem essa dificuldade de ter esses cuidados com a pele, ou não acha tão importante, eu acho que é bem relevante, assim, ele pensar na possibilidade ou de trabalhar com um enfermeiro dermatológico, ou estomoterapeuta, ou um médico dermatologista, para poder o paciente ter essas orientações importantes pré-operatório para que ele tenha uma recuperação saudável aí no pós. Perfeito. Agora entramos na fase que talvez gera mais ansiedade nos pacientes, que é o momento da cirurgia e o pós-operatório, né? O pós-cirúrgico imediato. Mas antes de falar sobre isso, Dai, queria que você explicasse um pouco como são as fases da cicatrização, como isso acontece no paciente. Ok. Então, vou tentar falar de uma forma, assim, fácil, né, de entender, porque eu lembro quando eu comecei na área, eu falo, gente, como é difícil entender o que acontece, aqueles nomes difíceis. Então, como a gente está falando aqui para público, né, diverso, né, então, assim, eu sempre digo que a primeira fase ali que a gente tem numa ferida é a fase inflamatória. O que eu costumo falar? Que é a fase da faxina, quando você precisa fazer ali uma faxina na sua casa para poder limpar coisas que não faz bem para aquele ambiente, né? Então, quando a gente lesiona, questão de horas, acaba juntando micro-organismos ali, acaba formando biofilme, que é uma barreira de vários tipos de micro-organismo que pode ser letal se você não tratar. Então, o que acontece? A fase inflamatória é boa, ao contrário do que as pessoas acham. Ai, tá inflamado, tá ruim. Não. A fase inflamatória é a fase da faxina. Então, vai chegar vários tipos de células ali para poder limpar aquela ferida, tirar tudo ali que pode causar uma infecção. E é onde a gente vai ver o que ali, um sinal na lesão? Vermelho, né, que fica vermelho, fica inchado, fica quente, né? Então, que a gente chama de sinais flogísticos, normalmente, né? Dentro da medicina, que são esses sinais, né? Dor, inchaço e o vermelhidão. Logo após essa fase da faxina, ocorre o quê? Eu digo que começa a acontecer a obra em si, né? Então, ela começa a ter uma proliferação, né, ali de células para poder granular, ficar aquele tecido vermelho, um tecido bonito, que a gente chama, que o paciente fala, mas como que você pode falar que isso está bonito? Então, quando é aquela ferida, normalmente o pessoal fala, né, no popular, tá sangue vivo. Então, esse tecido é um tecido ok, é um tecido que está pronto para poder fechar, né? E em seguida a gente tem, aí depois mais ou menos de umas 3 semanas, a gente vem com a fase de maturação. Que, como diz, né, como se fosse, pensando numa obra que eu estou falando, nessa linha de raciocínio, como se fosse fazer os reparos finais da obra da casa, né? São a decoração, vamos falar assim. Então, ela começa a juntar colágeno, principalmente, é onde começa, às vezes, mudar de cor, né? Que a gente fala que a pele está ficando epitelizada. E forma, às vezes, até alguma casquinha, alguma coisa nesse sentido, né? Então, essas são as fases, assim, de uma forma mais fácil possível de entender. Sim, eu acho que é importante falar, porque as pessoas acham que a cicatrização é muito rápida, né? Em 7 dias está cicatrizada, e não é bem assim. O processo todo inflamatório de proliferação e de cicatrização, no fim, ele pode demorar até 6 meses ou 1 ano, né? Dependendo do tipo de ferida e do tipo de paciente também, ou pode demorar até mais. Então, como a Dai já explicou muito bem aqui, uma fase que todas elas vão levar à cicatrização, mas depende muito dos fatores pré-cirurgia, né? Nutrição, hidratação e dos cuidados no pós-operatório que são essenciais. Falando sobre cirurgias mamárias, nós usamos muito drenos mamários, principalmente para cirurgias oncológicas. Os drenos são essenciais porque eles evitam o acúmulo de líquido, eles diminuem a chance de seroma, eles ajudam a drenar os detritos, né, que podem surgir no pós-operatório da ferida cirúrgica. E sobre drenos, eu acho que muitas pessoas têm medo e receio do uso, né, até porque realmente é um pouco incômodo, mas eles são essenciais para evitar algumas complicações. Sobre os drenos, aí eu queria que você comentasse como é feita a manipulação dos drenos. Uma pergunta assim, que eu fico muito feliz, porque eu sempre foco muito nisso. Isso, o médico
coloca o dreno e explica o geral de cuidados para o paciente. Mas eu acho que, falando até para a questão pessoal da enfermagem, quando vai dar alta para esse paciente, eu acho que é uma questão que a enfermagem precisa tomar para si, tá? Porque é algo que, mas está com dreno, não tem risco. Não, tem muitos riscos, né? Então, quais são os principais cuidados, né, que o profissional deveria orientar o paciente e que o paciente precisa ter em casa também? Porque, às vezes, está no hospital, aí a gente dá várias informações, ele não absorveu nada. Chega em casa, ele está sozinho, e aí, né? Eu costumo dizer que é como quando eu já fui técnica de enfermagem, né? E tudo eu chamava o enfermeiro para resolver as questões, né? Que mais difíceis. Aí quando eu fiz a faculdade, me formei enfermeiro, eu falei, agora eu vou chamar quem, né? Não tenho ninguém. Então é tipo isso, vou chegar em casa e aí, quem que eu vou? Não tenho enfermeiro, não tenho médico. Aí eu vou ficar ligando pro meu médico da hora? Não. Então vou dar algumas dicas importantes. Então, primeira coisa, como a doutora Brenda falou, o dreno tá ali. Muitas vezes, por quê? Para evitar que junta líquido ali naquele local da cirurgia que possa infeccionar. Então, às vezes tem sutura ao redor do dreno, existem N drenos, né? Mas falando de um modo geral. Então, o que precisa começar a ter atenção? Na inserção do dreno, muitas vezes tem médico que orienta a deixar sem curativo. Eu gosto de orientar o paciente a manter sempre pelo menos uma gaze ali ao redor. Sim. Porque por mais que tenha uma sutura, acaba tendo portas de entrada ali. Eu não sei como que o paciente vive, não sei como que é a questão dentro de casa. Se tem animal, né, que a gente tem muito controle, que o bichinho vai querer ficar ali perto. Então, eu sempre oriento ele proteger. Colocar um curativo, né? Higiene. Manter sempre limpo é extremamente essencial. Isso. Soro fisiológico, né? Eu não gosto muito de orientar, tenho um pouco de resistência de orientar banho sem curativo, né? Mas um soro fisiológico ali ao redor para limpar e uma gaze. Não precisa ser um curativo tão específico, uma gaze na inserção. Tem sempre observando. Às vezes você vai ver que tá um pouquinho vermelho quando vai embora, porque tem uma sutura, tem aquele processo inflamatório ali que a gente comentou. Mas observar. Se esse vermelho começar a aumentar, é importante comunicar ao médico, né? Uma outra questão importante que a gente fala é fixar esse dreno, né? Perto ali, não fixar tão longe do local da inserção. Então, a gente pede para deixar, às vezes, uma coisa de 2 centímetros folgada ali da inserção, também para não ficar esticando, né? E puxando ali. A gente tem uma técnica, a gente chama de meso, né? Pegar existem curativos específicos para fazer esse meso, mas se você não tem esse acesso, você pode pegar um micropor, né? Na farmácia, né? Uma fita adesiva. Se, de preferência, uma fita siliconizada, porque ela agride menos a pele, né? Na hora de ficar tirando, que às vezes solta depois do banho. Então, fechar mesmo, abraçar a cânula, né? Do dreno e colar na pele. Sempre observar também esse local que está colando a fita para ver se não está ficando irritado e ir mudando o local onde você colou. Outra questão importante é olhar sempre, né, ao aspecto que está a coloração, porque quando você vai de alto, o profissional vai te orientar, vai começar a ficar, né, um vermelho mais escuro, aí com o tempo ele vai clareando, vai ficar mais amarelinho no final. Então, se está fora do que o seu médico ou o profissional orientou, é importante também comunicar ao seu médico. Sim. Tipo, esvaziar, né, a bolsinha do dreno. Quando chegar em 50% ali da bolsa, já esvazia, anota quanto que deu, porque quando você tiver a consulta com o seu médico, é importante levar para ele ter ideia se está diminuindo, se está aumentando, o que está acontecendo ali. Acho que esses são os principais. Perfeito. Realmente, o que vai orientar a gente como médico, né, a retirar do dreno é a quantidade. É claro que o dreno tem um limite de tempo de uso, né? A gente não pode deixar muito tempo também, porque ele vira uma porta de entrada também de bactérias. Então, ele tem um tempo limite de uso, mas às vezes a gente consegue retirar de forma mais precoce, mas isso depende muito também do paciente ter essa anotação, esse controle do conteúdo, da quantidade que saiu. Exato. E também, claro, outra coisa é anotar a cor que sai, se tem alguma mudança da pele ao redor do dreno, se sai alguma secreção diferente, né? Porque também pode ser um sinal, às vezes tem um acúmulo de líquido mais purulento, mais esverdeado, às vezes tem que chamar atenção para iniciar terapias com antibiótico, por exemplo. Sim. Né? Só, né, para fechar essa questão do dreno, às vezes muitos me perguntam, tá? Mas e aí, eu vou desprezar onde em casa, né? Então, normalmente, eu sempre oriento os meus pacientes a comprar mesmo um potinho que seja graduado, ou um copo que ele saiba quantos ml tem, né, para poder... E deixar aquele copinho ali num local limpo, reservado, só para ele fazer aquele procedimento, né?
E tomar cuidado também no momento que vai desprezar, para não desprezar em qualquer lugar. Tem que ser um ambiente que esteja limpo, né? Porque você está manipulando algo que está dentro de você. Então, eu acho que ter bastante cuidado nessa questão de higiene também em casa, no momento da manipulação desse dreno. Perfeito, Dai. Outra coisa que a gente também sempre recomenda como cirurgião no pós-operatório das pacientes, principalmente aquelas cirurgias que têm um tempo cirúrgico mais longo, é o uso de anticoagulantes profiláticos, ou seja, medicações para evitar tromboses nas pernas, tromboses no pulmão, e eles são chamados de anticoagulantes profiláticos, né? A gente conhece um que é muito famoso, que é enoxaparina, e sobre a enoxaparina a gente sempre orienta, além da enoxaparina, claro, no pós-operatório, para evitar tromboses, nós orientamos outros cuidados. Caminhada é essencial, se manter ativo, caminhando em casa ou pelo próximo de casas, evitar lugares que são, claro, muito cheios, né, com muita afluência de pessoas, é essencial para evitar traumas também. Mas o que vai evitar a gente ter tromboses? Primeiro, o uso da medicação, que é a enoxaparina. Segundo, manter-se ativo, caminhada, movimentação dos braços, movimentação das pernas e evitar ficar muito tempo deitado. O pós-operatório, principalmente das mamas, é um pós-operatório que a gente consegue caminhar. A gente nunca indica repouso absoluto, né? Então, isso é praticamente contraindicado, porque o repouso absoluto, ele é uma forma de você manter o seu sangue mais estacionado. Então, o sangue fica mais propenso a gerar coágulos. O que a gente pede sempre é, fique ativo, caminhe sempre que der para caminhar em casa. E sobre o uso da enoxaparina, é uma injeção, né, que a gente pede para fazer por pelo menos uns 7 dias. E a gente usa no subcutâneo. Daí, e como é feito essa aplicação da enoxaparina? Só voltando um pouquinho naquilo que você falou, que é uma coisa super importante, o que eu vejo no dia a dia, né? Os pacientes têm essa visão que fez uma cirurgia independente do local, eles precisam ficar em repouso total, né? E eu acho que é importante, cada vez mais os médicos estão orientando isso, né? Sim. Precoce, né? Deambular, andar precoce, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante. E uma outra coisa, eu acredito, não sei, acho que os seus pacientes devem utilizar meia compressiva. Sim, sempre, meia compressiva. É uma coisa que parece boba, mas eu já peguei vários pacientes para tratar com lesão de meia. Tá? Então, é bem importante o profissional da saúde, orientar esse paciente como colocar essa meia corretamente também, tá? Porque, às vezes um paciente mais obeso, às vezes eles vão colocar, acaba que eles têm algumas dobras na perna e aí a meia fica dobrada. No local que ficou dobrado, dependendo do tempo que fica, às vezes o paciente está andando mais devagar, ele fica mais inchado, esse local faz lesões. Tá? Então, é bem importante, acho que o profissional orientar a colocação correta dessa meia e orientar essa questão que também tem risco de fazer lesão, tá? Pensando agora na enoxaparina, outra questão bem importante e que às vezes a gente vê algumas falhas dependendo do local, tá? Que eu sempre frisei que eu acho que as instituições, no modo geral, deveriam ter protocolos que todo profissional tinha que orientar esse paciente antes de ir embora para essa aplicação. Só que eu já tratei de paciente, até paciente particular, assim, que não sabia nem por onde começar, tá? Às vezes paciente do SUS e paciente de hospital privado também, tá? Então, eu tô falando das duas vertentes. Então, qual que é a forma correta, né? Falando assim, de um modo resumido, acho que o paciente precisa sair sabendo daquela instituição. A gente vai fazer uma subcutânea, então, essa subcutânea, ela pode pegar alguns vasos ali ao redor e ficar roxo, que a gente chama de hematoma. Então, se a gente consegue fazer a técnica correta, dificilmente o paciente vai ficar com aquele abdômen ou qualquer local todo roxo, né? Então, precisa fazer a prega cutânea, que a gente chama, que é isso, né? Você pegar aqui o dedo e fazer essa prega mesmo. Segurando ainda a prega, aí você vai fazer a aplicação. Terminou a aplicação, não é fazer e já tirar, tá, gente? Eu sempre friso isso. Terminou, e normalmente ele faz um cleque depois que você termina. Eu sempre oriento o paciente a contar uns 5 segundos antes de tirar a agulha. Porque às vezes terminou e você tira, você tem desperdício de medicamento, porque sai ali no orifício, tá? Depois, tirou a mão da prega e é isso. Não pode fazer massagem, não pode comprimir o local, porque isso vai fazer com que a sua pele fique roxa. Perfeito. Tá?
Então, e outra questão importante, fazer rodízio dos locais de aplicação. Onde que eu posso aplicar, né, o subcutâneo? A gente vai aplicar abdômen, a gente vai aplicar coxa. Existem pacientes, as pacientes têm um pouco de medo, mas região escapular a gente pode fazer também. E aqui nos braços, face lateral dos braços também. Então, o correto, você vai ficar um tempo tomando, é cada vez que for aplicar, fazer uma aplicação em um lugar diferente. Perfeito. Dai, e mesmo com todos os cuidados, né, principalmente na minha área, falando em pacientes que passam por um processo diferente, né, para câncer de mama, que muitas vezes precisam de quimioterapia ou radioterapia, a gente precisa de uma cicatrização mais otimizada para a gente dar sequência ao tratamento. Mas mesmo com todos os cuidados, às vezes surgem desafios na cicatrização, né? E aqui, antes de falar das complicações, eu queria falar um pouco de como a quimioterapia ou a radioterapia poderia influenciar na cicatrização. Então, a gente sabe que a quimioterapia é uma terapia tóxica, porque esse é o objetivo dele, né? Principalmente eliminar células cancerígenas. Mas também ele age em células saudáveis, então ele pode sim atrapalhar um pouco a cicatrização em geral. Aí, Dai, eu te pergunto, quando acontece algum tipo de complicação, o que a gente sugere nesse período de quimioterapia? Então, a quimioterapia, a radioterapia são processos que prejudicam e lentificam, eu diria, né, a cicatrização. Então, por isso que quando o paciente, às vezes, retirou, né, um tumor, pensando em mama, né, retirou um tumor de mama, teve uma complicação, ocorreu uma deiscência, que é a abertura do ponto, né, que é o mais comum da gente ver, né. E ele precisa fazer quimioterapia. Então, nós precisamos correr com esse tratamento para conseguir fechar ou minimizar o máximo possível daquela lesão para o paciente começar a fazer a quimioterapia. Por quê? Porque se a gente manda o paciente para uma quimio com uma lesão aberta, né, grande, o que vai acontecer? Ele vai fazer a quimio e a quimio vai atacar, né, como a gente sabe, todos os tipos de células. Ela não consegue falar, opa, essa aqui é a célula boa, então eu posso deixar ela aqui, essa é a ruim, eu vou matar. Ela vai matar todos os tipos de células, inclusive aquelas células importantes que vai chegar ali na ferida para cicatrizar. Então, aí não vai fechar nunca? Não é isso. Fecha, mas é uma cicatrização lentificada, mais lenta do que o normal. E qual o problema disso? Que o paciente também, com o tempo, ele vai cair a imunidade. E caindo a imunidade, tendo uma porta de entrada, ele pode ter uma infecção e aí piorar todo o quadro e o tratamento desse paciente. Perfeito. Então, nesse período, é essencial essa comunicação, né? Precisa se manter os cuidados com a ferida operatória, a higiene, porque a gente não vai também parar de fazer químio porque a ferida está aberta. O que a gente precisa é uma ferida bem encaminhada para cicatrizar, não bem fechada, mas pelo menos bem encaminhada para dar início e sequência ao tratamento oncológico. Então, isso é extremamente essencial. Ferida bem encaminhada para fechamento e cuidados devem se manter e a comunicação com a equipe multidisciplinar, médico e enfermagem. E pensando em radioterapia, é o mesmo processo, né? Você Sim. vai também acabar lesionando células que vai fazer parte ali da cicatrização também, Sim, deixando a sim. pele mais sensibilizada, né? Exatamente. A radioterapia, ela tem um efeito a longo prazo também, né? Então, os cuidados são mais prolongados ainda, mesmo sem complicações. Então, algumas dicas e orientações que a gente sempre faz de forma geral é que evite traumas na área que foi irradiada, seja com ferida com complicação, sem complicação, evite exposição solar por um bom período, né? A gente sempre conversa isso em consultório. E a radioterapia, fora os efeitos deletérios na pele, ele tem um efeito favorável de forma contraditória na cicatriz. Ele deixa uma cicatriz um pouco mais fina. Tanto que para quem tem cirurgia, para quem tem cicatrizes queloides, nós temos um tratamento precoce que é beta-terapia. Ou seja, vamos supor que uma paciente faça cirurgia, ela sabe que vai fazer queloide. 24 horas depois da cirurgia, a gente precisa iniciar a beta-terapia, que são baixas doses de radioterapia para evitar esse queloide acontecer. A beta-terapia ou radioterapia em baixa dose, ela só funciona se for feita no dia seguinte. Se for feita 2, 3, 5 dias depois, ela tem muito menos efeito na cicatrização. Se for feita quando o queloide está instalado de fato, quando já ficou queloide também, ele não funciona, ele não regride o queloide. Então, a beta-terapia ela tem que ser indicada para evitar queloides no dia seguinte ou nas primeiras 72 horas da cirurgia. E quando a complicação de fato acontece, Dai? A gente sabe que pode acontecer deiscências, que são aberturas das feridas,
necroses de retalhos, muitas vezes por afinamento, por causa do tumor, por manipulação e remanejamento do tecido mamário. Pode acontecer, e a gente já aconteceu, a gente tem pacientes muito queridas que já cuidamos juntas, e complicação, de fato, é uma coisa que pode acontecer em algumas pacientes. E quando isso acontece, a gente tem várias ferramentas para utilizar. Nós temos curativos desde o hidrocoloide, que talvez vai ser uma placa que a gente consegue usar no início da cicatrização, até para cicatrização de feridas não complicadas. Temos placas com princípios ativos, que funcionam muito bem. E tem outros curativos mais inteligentes, entre aspas, que a gente consegue usar. E eu queria que você explicasse um pouco sobre os principais curativos que você já maneja hoje. Sim, assim, né, N curativos, né, então, e são Muitos. perguntas, assim, que a gente ouve diariamente. Ai, mas como saber o que colocar nessa ferida nesse momento? Mas são tantas placas e eu vou usar o que aqui? Então, são muitas dúvidas, mas eu vou tentar, assim, resumir de uma forma geral, tá? Como eu sei, eu sempre costumo dizer isso, né, e quando eu dava aula eu falava isso para os meus alunos. Quando a gente vai avaliar uma ferida, a gente precisa conversar com a ferida. Então, vamos ter um diálogo. E aí, você está precisando do quê nesse momento, né? Você está muito úmida, então eu preciso secar, né? Você está muito seca, então eu preciso hidratar. Então, você está com um tipo de necrose, eu preciso limpar. Então, a gente precisa ter esse diálogo com a ferida, eu digo, né? E quando... Por exemplo, vamos pensar nas fases de cicatrização. A gente pega uma ferida numa fase inflamatória, então é uma ferida que ela tem potencial de infectar, porque ainda lembra que está fazendo a faxina, está limpando. Então, eu pensaria em colocar um antimicrobiano, né? Que são placas, normalmente, que ela tem composição com prata, que ela age como antimicrobiano. Eu falo para os pacientes que é como se fosse um antibiótico local, tá? Só tomar cuidado, porque alguns tipos de prata, ela tem absorção, alguns tipos de prata, assim, de curativo, de impregnação de prata, elas têm absorção sistêmica. O que quer dizer isso? Com o tempo, ela vai para a corrente sanguínea, uma dose pequena. Ah, mas vai fazer diferença? Mas se for um paciente que tem algum problema renal, por exemplo, ela pode ser nefrotóxica. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado e ver realmente as indicações, porque, às vezes, no dia a dia, a gente sente um pouco de falta disso. A pessoa fala, é prata, vamos colocar prata, que vai melhorar. Mas não, a gente precisa ter um conhecimento para poder indicar uma placa. É só um curativo? Não. É uma placa que você está tratando uma ferida que pode ter uma repercussão maior por trás do paciente, né? Então, precisa realmente ver a indicação, conhecer o histórico do seu paciente. Não é só olhar a ferida. É olhar o paciente, né? O que tem por trás dessa ferida? Não é só a ferida. É um paciente diabético? Existem alguns tipos de curativo que eu não posso usar para paciente diabético, por exemplo. Eu tenho que ver a contraindicação dessa placa. É um paciente que toma algum anticoagulante, que tem uma ferida que está sangrante, e aí você vai colocar só uma prata, sem um alginato, por exemplo, que normalmente é o que a gente faz uma opção. Ele é um curativo que faz uma homeostase eficaz, né? Então, eu preciso de uma prata, então eu vou associar um que tem impregnação de prata junto com alginato. Que eu vou estar evitando ali a infecção e também fazendo homeostase, né? Porque o paciente toma anticoagulante, é um paciente idoso, por exemplo, né? Que pode esbarrar em qualquer momento e acabar sangrando mais. Agora, é uma ferida que está com necrose, a gente tem dois tipos de necrose, né? A gente fala de necrose de liquefação, que muitas pessoas conhecem como fibrina, esfacelo, ou necrose de coagulação, que é aquele escuro, né? Sim. Necrose seca ou úmida, a gente vai ter que desbridar. Então, o que eu vou desbridar como? Existem N tipos de desbridamento, mas pensando aqui nos curativos tópicos, como placas de hidrogel, por exemplo, que tem água. Tudo que tenha, que vai deixar aquela ferida úmida, para conseguir ficar mais mole aquele conteúdo e a gente conseguir desbridar mecânico, ou às vezes precisa de um desbridamento cirúrgico, né, dependendo da profundidade da necrose. Aí você viu que você está tentando desbridar, aquela necrose está ali funda, você viu que está profunda? Eu sempre falo, não fica, né, nós, enfermagem, a gente não tem respaldo para desbridar tão fundo, então já encaminha para um cirurgião plástico, por exemplo, para ele poder conseguir levar para o centro cirúrgico, fazer um desbridamento mais profundo e mandar para o cirurgião plástico fazer esse desbridamento, se for o caso, tá? Acho que, de modo geral, isso é olhar realmente o histórico do paciente para saber o que indicar.
Então, quando de fato acontece a complicação, né, o primeiro é não se desesperar, porque como você já comentou, a gente tem diversos materiais, um grande arsenal para tratar nossas complicações. Mas de forma resumida, então, o que fazer se a cicatriz está tudo certo, está na fase inflamatória que toda cicatriz vai ter, fechadinha, eu posso usar uma plaquinha de hidrocolóide para otimizar a cicatrização? Sim, deve. Deve usar. Então, você fez a cirurgia, tá tudo ok, mas você sabe que aquele paciente tem um risco para fazer uma deiscência, por exemplo. Então, quais que eu diria? Existem várias, né? Mas se eu pudesse te dar 2 dicas: placa de hidrocolóide e algum tipo de pressão negativa que dura, às vezes, 7 dias e para de funcionar. Que eu não posso dizer nomes, mas Não para sei. um bom entendedor, eu indicaria essas 2 para você evitar complicações futuras. Perfeito. Então, limpeza, higiene, sempre manter ocluído, nesses casos também das cirurgias em geral, as cicatrizes têm que estar sempre limpas. Hidratadas com placa, se necessário, placa hidrocológica, foi ideal, né? Idealmente para quem é de maior risco. Agora, no caso de feridas que têm um pouco de abertura de cicatriz, aquelas deiscências que são comuns na parte inferior da mama, principalmente nas mamoplastias, talvez de pacientes que têm uma mama maior ou de retalhos que precisaram de maior tensão nas suturas, né? Que tem mais chance de abrir. Ou que elas já abriram. E é uma deiscência de ferida. O que tipo de placa posso usar numa ferida que está pouco secretiva, sem sinais de necrose, mas tem a abertura dos pontos? Você tá pouco secretiva e você quer só ali ajudar a reaproximar bordas, o hidrocolóide é uma boa opção também. Continuamos com o hidrocoloide. Agora se você, assim, eu costumo dizer até uns 3 pontinhos aí, hidrocolóide eu acho que vai legal. Mas se você viu que abriu, tá uma ferida maior, você tem um risco ali de infecção, dependendo do histórico do seu paciente, eu optaria por uma placa com prata também. Perfeito. E quando trocar, né? Eu acho que é importante, Sim. né? Se não está exudativa, você pode seguir a recomendação do fabricante, que normalmente são de 5 a 7 dias. Tá? Vai ficar fechadinha, uma coisa importante que eu sempre oriento. Proteger para o banho, não oriento tirar placa, curativo nenhum para tomar banho, porque às vezes você vai lavar a cabeça, pode cair micro-organismos, bactérias, enfim, do seu corpo ali na ferida que tem uma porta de entrada e infeccionar. Então, eu sempre oriento proteger o curativo para tomar banho e na data correta, né? Tirar, limpar e fazer novamente o curativo. Perfeito. Pensando em outro tipo de complicações, cicatrizes ou feridas que evoluíram com muita secretivas, vamos ficar com essa. Feridas muito secretivas. O que podemos usar para absorver a secreção, porque a secreção não é boa, né? Se ela acumula muito, ele vira também uma porta de entrada para bactérias, ou ali crescem as bactérias. Então, o que eu poderia usar em feridas secretivas? Feridas secretivas, a gente vai ter que pensar em alguma espuma que seja, que absorva, né? Então, o que normalmente eu faço na minha prática? Opto em colocar um primário limpo, uma boa limpeza, né? Que é com soro fisiológico, algum outros antissépticos que existem no mercado. Coloco um primário com impregnação de prata, tá? Que é para evitar que infecciona. E existem N espumas que também têm essa absorção. E como secundária, eu utilizaria alguma espuma que fosse absortiva. Perfeito. Agora, quando a gente fala sobre necroses, porque necroses também acontecem de pele, retalho de mamilo, às vezes. E necrose, assim, necrose se resume a morte celular. Acontece porque o sangue não está chegando lá, porque o retalho ficou muito fino, porque teve que afinar porque o tumor estava muito próximo da pele, ou porque teve várias cirurgias na mesma região. E a necrose pode acontecer. Quando a necrose, aquela área que fica mais pretinha precisa ser retirada, o que nós chamamos de debridamento, que é raspar até ter tecido viável para cicatrizar. Então, além do debridamento ser cirúrgico com bisturi, com tesoura, a gente usa outros materiais. O que a gente pode usar nas situações de necrose de ferida operatória? Hoje em dia, o que a gente utiliza bastante, até na prática da enfermagem, que a gente, né, às vezes não pode usar um desbridamento cirúrgico ou mecânico tão profundo, a gente opta primeiro de usar qualquer tipo de curativo que contenha gel, tá? Então, existem N no mercado. Então, toda vez que você utilizar ou também um desbridamento enzimático,
né? Que ele vai fazer esse desbridamento com a enzima que tem ali no produto. O único cuidado que eu acho que tem que ter, é importante falar, que quando você utiliza um gel, primeiro que você tem que usar alguma barreira cutânea, tá? Você pode fazer barreira cutânea o quê? Colocar borda ali, pode ser um hidrocolóide para proteger borda, pode ser algum spray que seja protetor cutâneo, porque quando você faz isso, coloca gel, ela vai ir para a borda ali e ficar úmida, que a gente diz que faz uma maceração. Como se você fosse fazer a unha e deixasse sua mão muito tempo dentro da água. Quando você tira, fica esbranquiçado. É aquele aspecto que você vai ver na borda da ferida. E isso também vai prejudicar o processo de cicatrização, vai ficar mais lento. Então, sempre lembrar, quando usar um gel para poder desbridar, ou enzimático, né, você precisa fazer proteção de bordas dessa ferida. Perfeito. E além dos curativos que nós temos como placas, também tem outros curativos mais externos ou mais inteligentes, talvez, que são os curativos de aspiração a vácuo, né? Nós chamamos de terapias a vácuo. Tem aqui no mercado várias marcas e a gente consegue usar, né? É claro que eles têm que ser trocados, a gente tem que avaliar, todas as feridas operatórias têm que ser reavaliadas, né? Sim. Porque um curativo único não vai resolver o problema de todas as feridas. Então, sempre tem que ter avaliação do profissional especializado a cada 2 ou 3 dias ou a cada semana para ver se troca a estratégia. Uma estratégia que pode ser associado às placas e os tópicos e debridamentos é a terapia a vácuo, que são curativos a vácuo, que aspiram e estimulam a regeneração dos tecidos. E nessa mesma linha, nós temos a câmara hiperbárica ou oxigenoterapia, que também ajuda a chegar mais oxigênio e sangue aos tecidos para estimular a cicatrização. Em geral, a gente prescreve essas medicações para pacientes que estão passando ou têm alto risco para complicação. Em muitos cenários, isso não é necessário, né? Então, não precisamos fazer uso ou gasto desses materiais quando não tem necessidade. Então, sempre se usa para esse cenário. Qual que é a sua experiência, Dai, com curativo a vácuo? E nós temos também vários casos juntas que foram para a hiperbárica, então eu queria que você contasse um pouco como é a sua experiência com curativo a vácuo e o conjunto dos materiais que a gente usa, né? Aliando todos os arsenais que a gente tem. Curativo a vácuo, né, ou pressão negativa, que a gente chama, são excelentes, né? Mas, infelizmente, às vezes não tem acesso para todo o público, né? Às vezes, para a gente conseguir, a gente demora um pouquinho mais, dependendo do hospital onde a gente esteja trabalhando. Tenho essa experiência no hospital que eu trabalho, permite a gente instalar esse material via ambulatorial, então, lógico, indicação do médico. É simplesmente, assim, uma experiência maravilhosa, diria, né? Porque, realmente, a gente vê uma mudança nessa ferida, só que uma coisa importante, para você instalar esse curativo, você precisa ter preparado esse leito, né? Então, normalmente, o que acontece, né? Na minha prática, o médico leva para o centro cirúrgico, prepara essa ferida, coloca esse curativo lá no centro cirúrgico e depois volta, faz o retorno via ambulatorial. Isso seria o ideal, tá? Mas às vezes acontece de algum, sei lá, o paciente teve alta, fez a cirurgia, estava tudo ok, mas aí a gente tem então um caso desse, né? Teve uma complicação e o médico precisa instalar ali no ambulatório. Sim. Então, em conjunto com o médico, né? Pode fazer um desbridamento um pouco mais profundo, a gente pode pensar juntos em uma terapia, né, de pressão negativa para esse paciente, e os resultados são excelentes. Hoje em dia, a gente, né, sabe já que o meio úmido, né, ele favorece a cicatrização. Então, hoje em dia, a gente também já tem esses aparelhos que realizam a irrigação contínua também, essa lavagem contínua. E temos, que eu acho também uma coisa bem importante, não só para tratar, mas a gente também tem para prevenir. Então, você fez uma cirurgia que você sabe que pode dar problema, que pode ter um risco de deiscência, então a gente tem uma pressão negativa que dá para evitar essa complicação, que eu acho que a gente principal, assim, trabalhar sempre com a prevenção do que o tratamento, né? Com certeza. Eu acho que é isso. Perfeito. E agora estamos chegando quase para o final da nossa conversa e eu vou responder algumas curiosidades que eu sempre recebo aqui no consultório. E uma das curiosidades dos pacientes é se podem comer carne de porco no pós-operatório. Polêmico isso. Polêmico. Assim, gente, pode, tá? Pode e deve, né? Porque a carne de porco é o quê? Uma proteína. Sim. O que a gente normalmente orienta em relação à alimentação para o paciente que tem uma ferida? Aumentar, né, a proteína na alimentação.
E a carne de porco, já tem estudos, tá, sobre isso, que ela existe alguns componentes que favorecem a cicatrização, né? Ao contrário do que as pessoas acham, que no interior, sou do interior, né? No interior o pessoal fala que é rimoso, né, pra ferida, que não pode. Mas não, pode, tá? Carne de porco, eu já vou falar, vou até aumentar. Peixe também, tá bom? Exato. Peixe, excelente para cicatrização, porque tem principalmente ômega 3, né? Que é maravilhoso para cicatrizar. Então pode, não tem nenhuma contraindicação porque você tem uma ferida. Perfeito. O que a gente precisa para cicatrizar é proteína e nutrientes. E a proteína vem da carne. Carne de porco, carne de frango, carne... Ovo, exatamente. Quinoa. O ovo, tudo né? que for proteína vai funcionar muito bem. Nutrientes, vitaminas, minerais. O ovo, acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, que às vezes a gente orienta a ingerir pelo menos 3 ovos por dia. Mas se um paciente tem um colesterol um pouco, né, já no limite ou mais alto, tomar cuidado só com a gema. Então, o que eu falo para eles? Tem que comer 3, então você come 3 claras e uma gema. Sim. Porque a gema tem muita gordura. Então, acho que mais isso, mas proteína no modo geral é excelente. Perfeito. Outra dúvida frequente é se irudoide funciona para todos os roxos que aparecem na mama ou nas cicatrizes pós-operatórias. Outra pergunta polêmica, né? Por quê, gente? Às vezes o irudoide, o paciente está com um hematoma, um roxo lá na pele. Só que ele vai procurar um profissional depois de 3 dias, 4 dias que tá lá o roxo. Aí a gente, vamos passar irudoide. Aí volta o paciente, mas não tá resolvendo nada, né? Não achei que modificou nada. E com o tempo isso também vai melhorando, né? Mesmo que não passe nada. Mas se apareceu, por exemplo, no caso da enoxaparina, você viu lá que apareceu aquele roxo? Gente, o ideal é que você comece a usar dentro das 24 horas que apareceu o roxo, porque é onde a gente consegue visualizar o maior resultado do irudoide. Perfeito. Realmente, assim, o irudoide, o ideal mesmo é passar nas primeiras 24 horas, porque depois o próprio corpo já faz o trabalho dele. Então, a função do irudoide é evitar o coágulo ficar impregnado. Isso. Né? Se te passar depois disso, ele não vai funcionar. Então, aí, quem vai fazer o trabalho é o nosso próprio corpo mesmo. Por isso que demora muito mais para reabsorver, né? Exato. Bom, pessoal, aqui foi praticamente uma aula da Daiana falando sobre cuidar dos pré e pós-operatórios. Foi excelente. Eu gostaria, Dai, que você deixasse uma mensagem final e uma dica para os pacientes, né? Porque sempre vão surgir dúvidas. Sim, foi maravilhoso, né? Igual eu falei, isso, cuidar de curativos, ferida, pele, é uma paixão, né? Então, eu diria que não é nem muito trabalho. Eu brinco com o pessoal que eu faço por amor, que eles ficam falando, como assim por amor? Mas realmente eu faço por amor. E é maravilhoso poder compartilhar com outras pessoas, né? Dicas importantes. Acho que se tivesse que deixar uma dica, né? Primeira coisa, quando aparece alguma complicação, é você ter realmente paciência, porque vai resolver, ainda mais que nós sabemos que existem N tecnologias hoje para resolver qualquer complicação que apareça, e N profissionais capacitados também para ajudar. E além, né, de ter paciência, realmente procurar, né, um bom profissional que tenha conhecimento e que tenha suporte para poder te ajudar dentro da necessidade que você está precisando ali naquele momento. Eu acho que é isso. Com certeza. E a minha dica é para vocês que sempre mantenha a comunicação com toda a sua equipe multidisciplinar, seu médico, seu cirurgião, a enfermagem dermatológica que está acompanhando o seu caso e avaliações precoces sempre, né? E claro, faça perguntas, pergunte sempre. Não tem pergunta boba para a sua equipe, né? A gente precisa ter muito cuidado, muitas dúvidas, ser aberto com sua equipe para tudo funcionar muito bem. E eu espero que esse episódio tenha sido muito útil para vocês. Eu vou deixar aqui os contatos da Daiana para quem quiser entrar em contato. Ela faz atendimentos tanto de forma online quanto presencial, né? Para quem for de fora de São Paulo, ela faz atendimentos e avaliações também de forma online. E agora, né, eu sei que eu que sou a convidada, mas agora eu tenho uma pergunta para você, mesmo, doutora Brenda. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, né, antes de fazer essa pergunta, eu queria, na verdade, te parabenizar, né, pelo seu dia a dia, né? Porque hoje eu foco muito, quem me conhece sabe que eu foco muito em questão de cuidado humanizado com os pacientes, né? Que eu sempre falo que não foram os pacientes que pediram pra gente estar lá, a gente escolheu isso. Só que é difícil hoje em dia a gente ver o profissional que fez essa escolha e está 100% feliz com isso e tratando o paciente de forma empática, né? Então isso eu acho que eu vejo 100% em você. Então, com os seus pacientes, eu queria te parabenizar
pela forma que você trata eles e agradecer como um profissional da saúde. Tipo, de ter alguém como você cuidando desses pacientes, que é um Sim. público tão delicado, Sim. né? Mulheres que a gente já tem... Ai, eu não quero chorar, gente. Mulheres que a gente já tem, tipo, tantos desafios no dia a dia, descobrindo, assim, uma patologia que é um outro desafio, que envolve tantos medos, né? E ter você, uma profissional que acolhe, que vai lá, que vira amiga mesmo, isso é raro, é raríssimo. Então, eu queria te parabenizar e agradecer por você estar na nossa área da saúde. Obrigada, Dai. Obrigada. Para mim é uma grande honra, assim. Eu fico super feliz com todo esse trabalho. Para mim eu não consigo imaginar, assim, se a gente não fosse humanizado, se a gente não fosse empático com outras pessoas, acho que isso aqui não funciona, né? Não cicatriza nada, nem as feridas do coração. Então, só assim para funcionar, nem pra gente carregar tudo isso. E no fim a gente tá aqui por elas, por nossos pacientes, né? E assim, por mais que as pessoas falem, mas né, a gente faz só por amor, não é? Mas tem que ter, porque senão você não faz. Tem. É além do profissional. Eu acho que é isso que é o desafio, é a gente entregar além do profissional. E assim, e você é um profissional que eu consigo enxergar isso. Então, eu fico assim, orgulhosa, né, como área da saúde, de enxergar pessoas assim como você. Obrigada, Dai, obrigada. E só funciona porque eu tenho uma enfermeira tão linda e tão especializada quanto ela, porque se não tivesse alguém tão preparado quanto você também, o meu trabalho e o resultado das pacientes não seria o mesmo. Obrigada. Obrigada por toda a ajuda. Pronto, acho que acabamos. Que linda! Obrigada! Amei! Oh.